tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao terceiro dia do 12º Encontro Jurídico da Faculdade Católica Dom Orione, Direito, Educação e Arte. Agradecemos a presença dos acadêmicos das disciplinas de Filosofia e Ética Geral e Filosofia Jurídica e também os acadêmicos das ligas acadêmicas, aqui acompanhadas do professor Geraldo Silva. Iniciaremos os trabalhos dessa tarde com a primeira mesa de debates, que tem como tema Educação e Hiperencarceramento. Para compor essa mesa de debate, convidamos os seguintes participantes: o senhor Erisberto e Silva Furtado Caldas, professor do curso de Direito desta instituição, que atuará como mediador. A senhora doutora Valéria Medeiros Reicher, diretora do Observatório Olite e professora da Universidade Federal do Tocantins. A senhora doutora Tessia Gomes Carneiro, Defensoria Pública do Estado do Tocantins. O senhor doutor Brás Batista Vaz, professor da Universidade Federal do Tocantins. O senhor Walter Viana, professor do Colégio Estadual Sônio de Liberdade. Passo a palavra ao mediador para fazer suas considerações e iniciar esse ciclo. Obrigado, Deus-Amaro. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer à Faculdade Católica por mais esse convite, dizer que eu me sinto muito honrado. Agradecer aos alunos, meus ex-alunos, os que já são advogados, advogadas, os professores que aqui se encontram, Luz do Saber, né? Os professores também que estão na mesa, a doutora Tessia, a doutora Valéria, professor que eu conheci hoje, o esposo da minha colega de trabalho, lá no fórum, e dizer que expor algumas regras com relação ao debate, tá? Cada integrante da mesa terá a oportunidade de falar 20 minutos. Se alguém quiser fazer alguma ponderação sobre as palavras dessa pessoa, também terá a oportunidade de mais 5 minutos, ok? E, assim, para começar logo os debates, eu queria chamar um pouco, assim, trazer um dado, que aí, quem quiser já começar tratando desses dados, são os dados relacionados ao Fundo Penitenciário, ao Sistema Penitenciário Brasileiro, e nesse sistema nós temos a questão da educação dos presos no Brasil, né? E aí, se pudesse dar uma girada naquele... Obrigado, Deus-Amaro. Para que os professores tivessem acesso, e eu acredito que a partir daí eu acho que já é um bom início para se debater a questão. Só um pouco mais, Deus-Amaro. Aí, acho que dá para ler, né? Dá? Bom, como o mundo é e será das mulheres, eu passo a palavra à professora Valéria. Professora. Muito obrigada, e mais uma vez é um prazer estar, né, e colaborar com a organização desse evento, efetivamente trabalhar no sentido de tornar Araguaína um polo universitário cada vez mais forte, e isso só pode se dar através da união das nossas instituições, não apenas as de educação, mas também o âmbito jurídico, né? Então, o título dessa mesa, na verdade, eu sugeri ao professor Daniel Cervantes, porque esse é o nome do núcleo de pesquisa que nós estamos fundando.
Ainda estamos no momento, o professor Braz está ainda recolhendo os elementos para nós redigirmos o regulamento, e esse núcleo vai girar em torno de toda a questão que, claramente, o título já explicita, educação e hiperencarceramento, que é a situação que nós temos hoje em dia, né? Muito obrigada. Muito útil, Heriberto. Esse gráfico dispensa até palestra, né? Não precisa falar nada. Então, mas o fato é que o hiperencarceramento, ele tem muitos problemas em si, né? E eu só queria, vou tentar falar, você me avisa, Heriberto, quando estiver faltando 5 minutos, por favor. Obviamente, eu, né, costumo começar minhas falas pesquisando o que já foi dito, né, para dizer ou citar. E eu quero compartilhar com vocês, né, um texto que foi publicado em 17 de janeiro do ano passado, na Carta Capital. Então, diz o seguinte: a questão penitenciária do Brasil é grave, sua solução extremamente complexa, e o ponto de partida é a compreensão de que, enquanto persistirem as causas geradoras da criminalidade violenta, enquanto não se reformular o sistema penal brasileiro, destinando-se os presídios somente aos efetivamente perigosos, nenhum governo conseguirá equilibrar o sistema penitenciário. A solução está, assim, integrada à reorganização do Estado, ao estabelecimento de políticas públicas eficientes e justas, com vistas ao bem-estar de toda a sociedade. E aí, né, eles passam em revista, né, números, né? O Brasil teve um aumento na população carcerária de 267,32% nos últimos 14 anos, segundo dados divulgados em 26 de abril pelo Ministério da Justiça do ano passado, né? Então tem mais ou menos um ano isso. E o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, no relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o INFOPEN. Então, além disso, o país excede a média mundial no que diz respeito ao número de presos por habitante. Atualmente, temos 306 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. Isso no ano passado. Para cada 100 mil habitantes, para cada 100 mil brasileiros, 306 estavam em uma unidade penitenciária. Enquanto no mundo, a média é de 144 para cada 100 mil. E é fato notório, todo mundo sabe disso, nós somos a 4ª população carcerária no mundo, e os estudos apontam que em 2022, que vai ser o aniversário da nossa independência também, nós já chegaremos a esse tenebroso primeiro lugar. Eu não tenho muita dúvida disso. Em que se pese, né, a atual política de encarceramento em massa, que é disso que nós estamos falando, e do que tratou também, na segunda-feira, o palestrante sobre criminologia, né? Então, isso é inquestionável. Então, segundo o INFOPEN, o crime que mais leva pessoas para a cadeia é o tráfico de drogas. 28% dos brasileiros estão no cárcere em razão da lei de drogas, seguido de acusados ou condenados por roubo, 25%, e furto, 13%. A minha pergunta é a seguinte: em algum momento do texto que eu li, quando se fala aqui da questão complexa, se falou em educação? Não se falou em educação, né? E mais adiante, o que o texto vai falar, né? Vai dizer o seguinte: são muitos os problemas do sistema penitenciário, a começar pela própria incongruência do sistema, ou seja, ele fica girando só em cima do sistema penal.
Ele não sai como se a educação ela estivesse apartada desse problema. Ela não faz parte nem dentro do presídio, nem fora, né? Porque a escola, né? Darcy Ribeiro já disse tanto, e é citado agora tantas vezes, se não construirmos mais escolas, teremos que construir muitos presídios. Mas o interessante é que não há espaço para educação nesse texto. Estão pensando o presídio só em torno do detento e dos procedimentos de controle formal lá dentro. Então, continuando. E dos paradoxos e contradições que permeiam a ultrapassada pena privativa de liberdade. Sabemos também que a justiça retributiva, ela precisa ser revista, a justiça restaurativa está aí, né? E as audiências de custódia, eu assisti a uma entrevista, infelizmente não deu tempo de anotar e eu não recuperei. Tem um grupo na USP analisando as audiências de custódia que deveriam baixar o número de custodiados. E eles chegaram à conclusão de que isso não está acontecendo. E na fala da professora, eu me lembro muito bem, ela mencionou, né, qual era o perfil do detento, que nós já sabemos, né, negro, pobre e pequenos delitos, homicídios sendo muito pouco. Mas ela também não falou em escolaridade. Então é interessante que a educação, ela parece estar fora do que se pensa, né? Embora a LEP, como eu vou ler aqui, garanta isso. Então, vou terminar a leitura que eu estou lendo e comentando, eu estou compartilhando com vocês as impressões que eu tive dessa leitura. E até agora me parece que vocês concordam comigo, né? Que a educação não faz parte dessa equação. Então, eles dizem, eles são propositivos, né? No entanto, aqui escolhemos 3 aspectos. 1, a prisão provisória preventiva. 2, a questão das drogas. E 3, a cultura do encarceramento em massa, que é uma ideia americana, é uma política pública americana, né? O Galliani, como foi dado o exemplo em Nova York, né? Bota 140 mil soldados em Nova York, em cima de um cavalo. É uma coisa que remonta até o século XIX ou XVIII, né? Imponente, na cultura medieval, um cavaleiro que não chegasse de cavalo, ele era considerado, né, de baixo status. Tem até um conto dos contos arturianos, que Lancelot chegou para resgatar a rainha Guinevere numa charrete. Ele não estava num cavalo. Ela ficou brava, porque não era digno, né? Então, você, né, em pleno século XX ou XXI, achar, né? É claro que teve sucesso. O índice de criminalidade em Nova York reduziu drasticamente, mas não foi só isso. A tolerância zero foi confinar, né, as populações negras, latinas, nos seus bairros, e que eles não fossem para Manhattan. Então, vocês vejam, os 3 aspectos que a Carta Capital, né, elege aqui, que devem ser repensados e devem ser, nas palavras deles, atacados prioritariamente, são prisão provisória, drogas e cultura do encarceramento. Quer dizer, cometer um delito, tem que encarcerar. E aí eu pergunto, qual é o espaço ocupado pela educação nas discussões sobre o sistema penal? A gente procura e encontra muito pouca coisa. Qual é o nível de escolaridade do detento brasileiro? Há políticas públicas para a educação em situação de liberdade. Por que não pensar em educação como um 4º aspecto? Eles não elencaram isso aqui, né? Poderia ser um 4º aspecto. E aí,
Abre de novo, por favor, eu já vou dar os dados para vocês. Os números estão aqui, nesse gráfico, né, que vocês estão vendo, né? 6% analfabetos, 9% analfabetos sem curso regular, 53% ensino fundamental incompleto, 12% fundamental completo, 11% ensino médio incompleto, 7% ensino médio completo, e não chega nem a ser significativo, né? Superior incompleto, superior completo. Muito obrigada. Ocorre que, se vocês hoje forem fazer uma busca sobre o ensino superior e a ressocialização, o ensino superior ele é visto hoje em dia como caminho a ser seguido para ressocializar o detento. E aí já tem mais uma questão, né, que eu vou dar o exemplo da própria UFT. Eu não sei como foi resolvido isso, mas esse ano, via SISU, que eu não sei se vocês sabem, o Enem, né, os alunos do Colégio Santa Cruz, ou qualquer um que deseje fazer o ensino nacional do ensino médio, faz, e dependendo da pontuação, ele entra na universidade que puder. Existe um Enem chamado Enem PPL, o Enem para privados de liberdade, que permite ao detento ingressar na universidade. E esse ano 4, me parece, passaram. Um para o Pará, aqui na região norte, pelo menos. Um para Palmas, para o UFT, e mais 2. Ocorre que a matrícula dele não foi aceita. A matrícula dele não foi aceita porque ele estava em débito com a Justiça Eleitoral. E o mandato que foi expedido, né? Então é óbvio que o problema não é esse, né? Então foi expedido um mandado, dando um tempo para que a UFT efetuasse a matrícula desse detento. E eu mesma tenho apontado com muita frequência para os meus colegas que isso é uma realidade, batendo a nossa porta. E eu vejo que além da educação, temos que trabalhar também, ou seja, eu agora vou entrar no que eu quero, né? Temos que trabalhar o imaginário, o que essas pessoas pensam, como elas vão reagir, como uma instituição de ensino superior vai receber um detento. Esse é um aspecto. Eu não vou resolver nada aqui, eu só vou lançar perguntas, porque eu tenho perguntas, não tenho respostas, estou estudando para isso, fazendo uma especialização em segurança pública, indo ao Barra da Grota para dar o apoio que eu posso ao professor Walter e aos outros professores, e vivendo o presídio da melhor maneira que eu posso, acompanhando. Então, o que eu penso é o seguinte, e já foi dito aqui também, né? Nós temos que ser muito, eu posso parecer fatalista, mas eu não estou sendo fatalista, não. Eu estou sendo realista, esperançosa, como disse Ariano Suassuna. Porque ele dizia que gente otimista é muito chata. Então, eu estou sendo realista, esperançosa. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter, com muita clareza, o fato de que nós pretendemos retornar à sociedade pessoas que, em sua maioria, sempre estiveram à margem da sociedade. Isso é um fato. A maioria delas. Tem gente de classe média no presídio? Tem. Mas a maioria sempre esteve à margem. Como educar aquele que nunca ou mal foi à escola? Como é que você vai fazer isso? De uma forma tradicional? Educando como educa aqui no Santa Cruz? Ou como se pretende, eu não estou fazendo uma crítica a SEDUC, é muito difícil fazer política pública, mas no dia 1º de junho e dia 2, vocês já estão convidados para o evento da formação continuada para professores do sistema prisional. Nós temos que pensar que o contexto escolar é diverso e o contexto prisional é mais adverso ainda.
Porque se tem um denominador comum é a instabilidade. Tá? Eu estava agora com a Tessia, nós estamos mexendo numa papelada, porque nós vamos, se Deus quiser, e o Conselho de Ética permitir, e com o apoio do Judiciário aqui na figura do Dr. Erisberto, nós vamos implantar uma biblioteca no CEIP Norte para aqueles adolescentes em conflito com a lei. Aí nas perguntas, né, porque tem uma biblioteca na cidade, mas eles não podem sair, eles têm aula. Mas como é que você, né, tem aula e não tem biblioteca? Biblioteca, escola sem biblioteca. Né? A Jorge Amado, eu tive a infeliz notícia de que a biblioteca do Colégio Jorge Amado foi fechada. Então tem biblioteca sem livro, tem escola sem biblioteca, biblioteca sem bibliotecário. E agora eu tive a notícia que o Barra da Grota está reabrindo a sua biblioteca, que foi inundada. E a minha missão é essa, onde tem escola e biblioteca, dá apoio. Onde não tem, vamos fazer. Né? E aí uma das perguntas, né, num questionário breve para os adolescentes, eu disse a Tessia, né, que eu queria perguntar, o que eu gostaria de saber deles é, você já foi a uma biblioteca? Eu acredito, né? Então, nós temos que ajustar o nosso olhar, porque quando nós falamos com muito conforto em biblioteca, é porque eu já frequentei várias. Eu nunca fiz nada que me impedisse de ir à biblioteca. E eu tive uma educação modesta, remediada, como se diz naquela época, uma mãe analfabeta da qual eu tenho muito orgulho, um pai que estudou muito pouco, mas que me incentivavam a ler comprando livros. E eu, por questões, né, de temperamento, costumava passar minhas tardes nas bibliotecas da escola. Mas nós não podemos pensar que todo adolescente já esteve numa biblioteca. Muitos não. Né? Mas eu falei para a Tessia, não vamos botar essa pergunta, porque é uma pergunta que é até ofensiva, né? Mas ela vai aparecer. Eu tenho certeza que algum deles vai dizer, né? Porque a gente pergunta se eles acham que é importante. Então, o que eu penso resumidamente é o seguinte, a lei não alcança. A lei lá é outra. O falar é outro. Existem várias línguas sendo faladas ali dentro. Tem a língua dos detentos, a língua dos agentes, a língua dos professores, né? Dependendo com quem se fala. São agentes de segurança, detentos, prestadores de serviço, professores, operadores de justiça, juízes, defensores, promotores, que convivem diariamente com uma estabilidade precária. Então, é preciso pensar em uma política pública para a educação em contexto de superlotação. Não adianta insistir com aquelas velhas, com as diretrizes que nós temos, quando o problema já é outro. Então, vamos ver a situação e o que nós podemos fazer. Eu penso que talvez a remissão pela leitura possa aliviar essa questão, resolver nem pensar. Se ela for pensada num contexto que não esteja restrito às condições de hoje, porque o artigo que permite a remissão pela leitura, né, ele, na verdade, ele é muito amplo. Ele restringe, não podem ser mais de 4 livros por mês, porque é um livro para cada livro lido e uma resenha, que eu mal sei fazer uma resenha. Imagina um detento. Nesse nível de escolaridade, 13% dos detentos brasileiros têm acesso a alguma atividade educativa. Como é que ele vai escrever uma resenha? Eu não sei escrever resenha. Não me peça, porque eu não sei. Eu vou até me esforçar, mas saber eu não sei. Então, eu penso que nós temos que pensar mais na formação da leitura, formando mediadores de leitura e contadores de história dentro desses presídios. É um caminho. Eu digo isso, sabe por quê? Lá em Babassulândia,
uma detenta que já completou o ensino médio. Numa das visitas que eu estive lá, na primeira ela estava muito chateada, ela tinha acabado de chegar. E na segunda ela disse que a escola não interessava a ela, porque é multisseriada. Eu vou falar mais da minha experiência mesmo, né? Mas que ela estava ajudando uma detenta que mal sabia ler, analfabeta funcional, a ler, e com a Bíblia. Então, será que isso não pode ser considerado algum tipo de remissão? Ela está formando um leitor ali dentro. Tem tantas possibilidades, né? Então, pensar também além do livro literário. Eu estava falando com o professor Walter agora. Tem jornal, tem revista em quadrinho, tem tanta coisa. Tem a própria Bíblia. Eu tive um projeto e a professora Michael Miller, que vai falar na próxima mesa, ela fez parte desse projeto de americanos que vieram nos ajudar a ensinar inglês na UFT. E a colega dela fez uma oficina de ensino de inglês através da Bíblia. Foi um sucesso absoluto. No ano seguinte veio uma outra bolsista com o mesmo perfil de uma outra denominação religiosa. Eu contei o que aconteceu, ela fez outras oficinas e foi um outro sucesso. Então, se nós sabemos que a presença, né, da religião, porque a lei de execução penal, né, ela não consegue garantir nem as condições para o cumprimento de pena. Né? Imagine, né, eu vou dizer aqui o que ela deveria, né? Ou seja, ela não garante que não tenha 20 adolescentes, como lá no CEIP, que tenha 40 no CEIP em 2 celas. Estou exagerando? São 2 celas, não são? São 12 vagas, são 2 celas, cada cela tem capacidade para 6 adolescentes. Hoje, exatamente, tem 19 adolescentes. Se a lei de execução penal, que é belíssima, não consegue garantir nem as condições mínimas, que é você ter 12 por cela, como é que vai garantir assistência religiosa, médica, social, espiritual, biblioteca? Então, eu acho que nós temos que olhar para essa situação, sem pensar na situação ideal, porque não vai haver mesmo, e trabalhar com o que temos pontualmente, tá? E, basicamente, é isso que eu tenho a dizer, e eu tenho certeza que os meus colegas vão voltar a isso, e, por fim, aquilo que todo mundo já sabe, né? Em vez de política de Estado, tem que ter educação prisional tratada, né, não como um programa eventual de governo, ou o DEPEN lançar um modelo que vai ser lançado, né, onde falta espaço, material pedagógico adequado, o Walter vai falar, e os professores são temporários e não recebem treinamento. Então, a gente tem que olhar para o que temos, a demanda que há, a situação que é de hiperencarceramento em outras formas. E talvez a leitura possa substituir essa educação formal ou até a leitura literária, porque tem presídio onde não tem livro, mas tem TV. E onde tem TV eles assistem novela, e novela é literatura. Eu fico por aqui por agora. Antes de passar para a Tessia, pode ser você, né, Tessia? Só que tem alguns alunos que não são da área de direito, né? O preso, ele tem 2 formas de remissão. Aí o que é a remissão, né? Existe a remissão com C cedilha e a remissão com 2 S, né? A remissão com 2 S é o perdão. A remissão com C cedilha seria o resgate da pena. O preso, ele pode trabalhar 3 dias e ele resgata 1 dia da pena. Se ele trabalhar 3 anos, ele abate 1 ano da pena. E a outra forma da remissão é através da educação. Só para ficar claro para quem não for da área jurídica, né? Doutora Tessia. Boa tarde a todos.
Meu nome é Tessia, sou defensora pública em Araguaína e orientanda da professora Valéria. E muito feliz em compartilhar com ela essa mesa de debates e com o doutor Elisberto também, Brás e o demais. Até porque o meu tema de doutorado na UFT envolve os 2 membros sentados ao meu lado. Inclusive, hoje eu já aproveitei, já colhi algumas assinaturas, porque eu sabia que os 2 estariam aqui, né? E o projeto é Leitura para a efetivação do direito fundamental à educação e o princípio da prioridade absoluta no âmbito infanto-juvenil. Implementação no Centro de Internação Provisória de Santa Fé do Araguaia, CEIP Norte. O nosso intuito, até quando eu me inscrevi para o doutorado, pela linha de pesquisa da doutora Valéria, era fazer esse link entre o direito e a educação. E conhecendo a realidade de que não existe uma biblioteca instalada para os adolescentes internados no CEIP Norte, eu procurei me inscrever para a linha de pesquisa dela para que a gente pudesse, juntas, alcançar esse objetivo comum, né? Então, o projeto idealizado é esse e eu conto com o apoio não só do Judiciário, também como da minha instituição, principalmente da nossa equipe multidisciplinar, uma vez que a gente tem uma mestranda, a Gislaine, que é pedagoga na Defensoria Pública, e também soma no nosso barco nesse apoio com a mesma temática, né? Então, os executores do projeto, Defensoria, Universidade Federal e Vara da Infância e Juventude da Comarca de Araguaína, todos se movimentando por uma parceria para que se consiga instalar, então, essa biblioteca e possamos dar a permissão para que esses adolescentes tenham contato com o livro dentro do sistema socioeducativo. E, elaborando o questionário junto com a professora Valéria, uma das perguntas que nos incita muito é saber se esses adolescentes já tiveram contato com algum livro literário ou qualquer outro tipo de obra em suas casas e se eles entendem ser importante a instalação da biblioteca dentro do CEIP Norte. Esses são alguns dos questionamentos que a gente está fazendo, que a gente vai fazer durante as entrevistas e também serão formulados entrevistas com os professores do CEIP Norte, né? Até porque não é fácil se falar em leitura quando as estatísticas apontam que a maioria das unidades de internação sequer possui salubridade, como determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. O magistrado, por uma ação coletiva, pode até depois falar melhor, que vem tentando implantar essa dignidade, né, com salas de aula, biblioteca, de forma como prevê o ECA. E no Tocantins a gente ainda não conseguiu aqui na região norte esse início dessa construção pelo Estado, mas é uma demanda que já foi julgada na nossa comarca e que tenho fé que nós conseguiremos. Todavia, até que se tenhamos esse espaço adequado e salubre, não poderemos esquecer, todavia, dos livros e não mais postergar essa ideia de criarmos uma biblioteca dentro do CEIP Norte, né? Até porque, como coloca Petit, uma das doutrinadoras que tratam desse tema de educação e formação de um leitor e que eu só via conhecer durante o doutorado com as leituras indicadas pela orientadora, ela coloca que a leitura é sempre um espaço de apropriação, invenção, produção de significados, né? Então, esse adolescente internado poderá ter, através da leitura, essa produção de significados e até mesmo ser um pouco mais autores de suas vidas, com uma perspectiva de sujeitos de seus destinos, mesmo quando se encontrem em um contexto desfavorecido, né? Até porque a maioria dos internados hoje vem de um contexto social, como o primeiro palestrante do Encontro Jurídico colocou, bem seletivo, né? Famílias que nem sempre têm um suporte de educação dentro de casa e que isso se repete a cada geração, né? Então, a leitura poderá também ser um momento de lazer, porque quando se lê, se
permite imaginar, se permite desvencilhar do ambiente segregador em que se encontra, né? Então, pensando nessa instalação dessa biblioteca, vamos dar um passinho a mais para que nos PIAs dos adolescentes que estão internados e que são construídos com o apoio da equipe, se observe essa questão da leitura de modo mais próxima, para que essa integração ela possa ocorrer também dentro do processo, né? O SINASE já prevê no plano individual de atendimento nos PIAs dos adolescentes a pontuação da questão pedagógica durante o cumprimento de sua internação, né? E dentro dessa perspectiva a gente pretende colocar tentar formar leitores, ou pelo menos permitir um primeiro contato do internado com o livro, né? Segundo Petit, ela coloca: não nos esqueçamos, o leitor não consome passivamente um texto, ele se apropria dele, o interpreta, deturpa seu sentido, desliza sua fantasia, seu desejo, suas angústias, entre as linhas e as mesclas com as do autor. É por aí, em toda atividade fantástica, nesse trabalho psíquico, que o leitor se constrói, né? Devemos ter em mente, quando se fala em adolescente, que o tempo do adolescente ele é muito diferente do tempo do adulto, né? Quando a gente fala, está internado e a cada 6 meses será reavaliado. O tempo da adolescência, o tempo psicológico da adolescência, ele se diferencia justamente por os anseios, por uma época de transgressão. E por isso, o ECA, de forma apropriada, prevê a reavaliação pelo magistrado, e a educação poderá, sim, é uma das ferramentas em que essa reavaliação possa ser positiva, né? Então, quando a gente vê em anos eleitorais os discursos para que haja uma redução da idade penal, nós devemos ter cuidado com tais propostas. Propostas essas que não observam os sentidos que são produzidos no próprio de interlocução. Então, quando se propõe a redução da idade penal em textos legislativos, sem a observância desses sentidos, sem a observância da inscrição ideológica que vem por trás dessa lei, se faz muito perigoso, até porque esse debate sempre ele é reavivado em anos eleitorais, né? Trazendo até mesmo aquele termo pejorativo do menor, que ficou lá atrás, né, com o antigo Código de Menores, uma vez que hoje a gente já não utiliza mais esse termo pejorativo, e sim criança e adolescente, trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Todavia, em épocas de campanhas eleitorais, o termo menor, pejorativo, ele vem com a sua ideologia arraigada e dentro de tais projetos, né? Então, tenhamos até o cuidado de saber as propostas daqueles em que iremos votar, para que nos anos eleitorais não sejamos assodados com tais políticas, né, que não vão ao encontro do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Até porque o cárcere ele é contrário a todo ideal moderno de educação. Segundo Barata, Alexandre Barata, um criminologista crítico do sistema penitenciário, quando não se propõe a questão da educação, ele é bem claro e nos aponta que as malhas dos tipos são, em geral, mais sutis no caso dos delitos próprios das classes sociais mais baixas do que no caso dos delitos de... Se os tipos são cada vez mais seletivos, como o primeiro palestrante do encontro já apontava, será que a educação não seria a primeira ferramenta a observarmos num país em que já tem encarcerado mais de 622 mil pessoas, como colocou a professora no primeiro gráfico, e também narra o Infopem, numa das suas pesquisas, que o Brasil já está em 4º lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Rússia. Em 4º lugar aparece o Brasil, com 622 mil pessoas como população prisional, né? Então, leis para encarceramento que reduzindo a idade penal e misturando o adolescente no seio adulto não seria a solução, até por esse contexto
número bastante abrangente. Por ocuparmos a 4ª posição entre os países que mais segregam, já é um ranking que o Brasil deve sim buscar sair e não confeccionar mais legislações para que se aumente esse ranking. Também, em 2016, o Conselho Nacional do Ministério Público, depois quem tiver a oportunidade de observar o panorama que ele fez, um olhar mais atento sobre as unidades de internação, trouxe no quesito de salubridade que cerca de 70% das unidades de internação situadas no Centro-Oeste e Norte foram dadas como insalubres, assim consideradas aquelas sem higiene e conservação, sem iluminação e ventilações adequadas. É um contexto nada positivo, né, quando se pensa em educação. Primeiro, dar dignidade através da salubridade, da construção de locais adequados e também propiciar a educação. No ponto relacionado a salas de aula, esse relatório do CNMP traz que verificou-se nas inspeções das unidades de internação se haviam salas de aulas equipadas, iluminadas e adequadas com suporte de biblioteca. Saliente-se que a quesitação não prescrutou se as salas de aulas existem em número suficiente, especialmente quando se propõe a educação a base fundamental para o sucesso do atendimento socioeducativo. Então, esse panorama do olhar mais atento sobre as medidas socioeducativas, além de observar que, num contexto do Norte, 70% são insalubres, ainda não possuem salas de aulas adequadas e em números suficientes, e, mais um pouquinho, não temos também as bibliotecas. Então, esse é o nosso interesse durante esses 4 anos de doutorado com a professora Valéria, de instalarmos essa biblioteca e desenvolvermos essa cultura de compartilhamento, inclusive com a comunidade, porque nós iremos precisar de doações de obras para que a gente possa instalar e permitir o acesso dos adolescentes infratores a obras literárias, né? Tudo para estimular a imaginação, a criatividade deles e também propiciar que o PIA tenha um ponto a mais a ser observado pelo magistrado, o ponto relacionado à pedagogia aplicada a esses adolescentes, né? Então, a minha fala se resume a isso, a esse projeto que desenvolvo na Universidade Federal com a parceria da professora Valéria, sob orientação dela, e também sobre o artigo que escrevi com a professora Janete, intitulado Discurso, Cárcere e Educação, Análise documental das informações penitenciárias e o complexo das formações ideológicas na seara infanto-juvenil. Esse artigo ainda não foi publicado, porque só agora terminamos a sua confecção, mas já estamos enviando para as revistas para tentar publicarmos, e assim que conseguimos, quero até mandar o link para a universidade, para a faculdade, para que possa ser disponibilizado para os alunos, né? Minha fala se resume aqui. Se alguém tiver alguma pergunta... A professora... A doutora Tessia falou de 2 pontos importantes, que é o PIA e o CASE. Todo adolescente, quando ele é acolhido ou ele é internado, a lei do SINAS, que é a lei que regula essas práticas, ela determina que a instituição onde ele se encontre formule um PIA. O que é o PIA? É um plano individual de atendimento. Seria o norte a ser traçado para aquele adolescente, para aquela criança que está acolhida, para que ela ou volte para a família, na reintegração familiar, quando é uma criança ou adolescente, ou para aqueles adolescentes que estão internados, quando eles voltarem para a sociedade. E só mais um detalhe também, né? A gente também, como eu falei, não tem pessoas formadas na área jurídica, não são acadêmicos de direito, a diferenciação clara entre criança e adolescentes, né? Para a ONU, a ONU não traz diferença entre o que seria criança e adolescentes, todos seriam crianças. O Brasil faz uma distinção bem clara entre esses 2 sujeitos. Criança seria aquela pessoa até 12 anos incompletos, e o adolescente de 12 anos completo até 18 incompletos. Então, os adolescentes que se encontram internados lá em Santa Fé,
as pessoas que estão internadas em Santa Fé somente adolescentes. Não existem crianças, porque crianças não praticam atos infracionais, ok? Com relação ao CASE, que você me falou, né? Também, depois vou passar para o professor lá da Barra da Grota. O CASE é um centro, existe em Palmas, que e a gente tenta trazer esse centro para cá, para Araguaína também. Eu estava até conversando uns dias atrás com um colega e falando, eu tinha 3 sonhos quando eu assumi a vara da infância e juventude. 2 eu já consegui. O primeiro era instalar um cartório de registro de nascimento dentro do Hospital Dom Orione, para que a criança, quando nascesse, já saísse lá com a sua certidão de nascimento, porque o que acontecia muitas vezes, a criança saía de lá com o pai, ia para os rincões e não voltava mais para pegar seu documento. Ficava sem registro de nascimento. Hoje ele já nasce, só é dado alta, só sai do hospital com o registro de nascimento. Ou seja, para a lei, um cidadão, né? O segundo ponto era a UTI pediátrica, que eu acho que vocês sabem que ela, graças a Deus, com muito sofrimento, muita luta, começou a funcionar esse mês. E o terceiro é esse CASE. O CASE existe um processo tramitando, existe um processo, o processo foi até se não me falha a memória, o Supremo Tribunal Federal e determinou a instalação. E uma empresa ganhou, depois desistiu, depois foi feita outra licitação, não logrou-se êxito, foi feita uma terceira licitação, a empresa ganhou, a obra começou, o Estado não pagou, a empresa abandonou, e aí nós fizemos um bloqueio de 5 milhões de reais, a obra custa 13, e nós estamos esperando nesse vai e vem de governo, para ver se uma hora a gente senta à mesa para ver quem é que vai concluir essa obra. E basicamente só para deixar claro essa questão do PI e do CASE. Falar, Tessia? Sobre a questão do subregistro, que o doutor Elisberto mencionou, a gente acha que às vezes não é possível que ainda existam crianças sem documentos. Nós estamos no Maio Verde, a Defensoria comemora o seu dia no dia 19 de maio, amanhã. E durante todo esse mês a gente fez campanhas e atendimentos relacionadas a registro público, tentando que os assistidos que não possuem documentação ou aqueles que possuem documentação com algum erro material ou formal possam ter acesso à cidadania com a correção e com a confecção de seus registros. Então, nós ainda encontramos muito, principalmente no público da Defensoria, pessoas sem registro. E, graças a Deus, agora com essa realização do seu sonho e essa implantação na maternidade, isso já filtra bastante que essas situações possam vir a perdurar, né? Porque se o aluno, a criança, o bebê já sai da maternidade com registro de nascimento em mãos, já está formada a sua cidadania a partir do primeiro documento, né? Então, durante todo esse Maio Verde, os defensores em todos os estados, inclusive o doutor Rubens Marques esteve em Pau d'Arco, na semana passada em atendimento, tivemos itinerantes, todos voltados para a campanha relacionada à documentação pessoal. Então, a gente não vê no nosso meio, aqui nós somos acadêmicos, estamos na academia, todavia, no público que a gente atende na Defensoria, ao solicitar a documentação para ingresso de uma ação judicial, um dos primeiros pontos que a gente, com o pedido que ele veio a buscar a solução do seu problema na Defensoria, né? Volta agora. Boa tarde a todos, sou o professor Walter Viana, eu atualmente estou na direção do Colégio Estadual Sonho de Liberdade no presídio Barra da Grota. Aí as pessoas perguntam para mim, mas você é doido? Vai fazer o que lá? Vai trabalhar com presos? Que povo tudo perigoso? Não, eu sou professor da rede pública desde 2001, quando morei 5 anos com os indígenas. Então eu digo, já morei com os índios, agora estou fazendo um estágio com os presos para ver como é que eles são também. Então é uma diversidade. O Barra da Grota, lá dentro tem uma escola. Essa escola é a maior escola do estado de Tocantins. E a maioria das pessoas não sabe que existe uma escola dentro do presídio. Aliás, as pessoas, na verdade, escondem quando fala que existe um presídio. Outro dia, conversando com um político da cidade, ele disse para mim o seguinte, você é diretor de uma escola de um presídio? Eu falei assim, sim. Mas ele falou para mim assim, presídio e cemitério são duas coisas que a gente não quer nunca nem saber onde é que é. Muito menos morar perto.
Então, na realidade, existe um preconceito da sociedade quando fala de presidiários, quando fala de que o Estado está ofertando alguma coisa para os presidiários, está gastando dinheiro à toa. Então, esse é o preconceito que existe na sociedade. Mas só que nós esquecemos o seguinte, que a realidade existe e nós não podemos fechar os olhos para ela. E a maneira de nós procurarmos uma solução para isso é a sociedade engajar nesse processo e ser um fiscalizador e procurar soluções, porque é fácil para nós deixarmos tudo na mão do Estado e virarmos as costas e dizer que o Estado é que é responsável. Nós não somos responsáveis, sendo que, na verdade, nós somos cidadãos. Nós é que temos que tomar todas as ações em nossas mãos. Nós temos que ter as rédeas em nossas mãos. Voltando à nossa escola no Barra da Grota, atualmente nós temos matriculados lá 186 alunos são matriculados. O Barra da Grota atualmente conta com a população carcerária de 509 presos, detentos. A função da escola, qual que é a função da escola dentro do presídio? É dar oportunidade, né, porque na verdade o cidadão, vocês sabem muito bem disso também, o cidadão, quando ele vai preso, ele é privado de liberdade. A única coisa que retira dele é a liberdade. Os direitos dele, de ser humano, de pessoa, continuam válidos. A Constituição garante isso a eles. Então, é necessário que também dê condições dele ter esses outros direitos. Quais sejam? A dignidade, deveria ter, né? A dignidade. Tem direito à escola, por isso é que nós estamos lá, para cumprir a legislação. Só que o Estado e a sociedade, de um modo geral, não contribui muito para que a escola aconteça de fato, de verdade. Ela simplesmente cumpre a lei. De que forma? Colocando uma escola lá dentro, os profissionais, e fazendo acontecer. A escola acontece, né, quando tem possibilidade de acontecer. As reais estruturas e condições para que a escola aconteça é meio complicado, é difícil para a gente trabalhar lá dentro, não é fácil. E são todas as carências possíveis. Basicamente, eu sou diretor da escola, mas eu não tenho domínio sobre a escola. Eu dependo da segurança para fazer o trabalho da escola funcionar, acontecer. O Barra da Grota é considerado uma escola de segurança, um presídio de segurança máxima. E priva muito para que isso permaneça, para que isso aconteça. Então, a segurança é primordial. Primeiro a segurança, depois acontecem as outras coisas. Foi falado aqui também sobre as remissões, pela leitura, falou-se em remissão, né, pelo trabalho, mas também lá no Barra da Grota acontecem outros tipos de remissões. Remissões pelo cinema, por exemplo. A pessoa assiste o cinema, faz um comentário sobre aquele cinema, e ele também o detento dá a diminuição da pena dele também. Basicamente, o detento, né, o reeducando, ele tem direito à educação. Agora, pergunto para vocês, a educação que nós ofertamos no Colégio Estadual Sonho de Liberdade é o EJA. Para que seja ofertado necessariamente, para que tenha um poder de mudar a cabeça de um cidadão, nós pensamos que a educação deveria ser voltada mais para o lado profissionalizante. Então, se a educação fosse profissionalizante, com condições reais de ofertar a capacidade de desenvolver, preparar esse preso, para que quando ele saia da sociedade, quando ele saia da condição de preso, ele volte para a sociedade e encontre possibilidades de se inserir na sociedade, de trabalhar. Fala-se também em reinserção do preso. Como reinserir uma pessoa que muitas vezes ele nem foi inserido na sociedade? Um exemplo, pega-se um adolescente, uma criança, 12 anos, 10 anos, 11 anos, ele vai para o mundo das drogas, ele é aliciado pelo mundo das drogas. Então, 11, 12 anos, ele não tem domínio de si, ele não tem conhecimento de nada, não conhece outro mundo, não tem tempo para a educação porque o crime aliciou ele para o seu mundo. E vai ser um vendedor de drogas. Aí ele normalmente vicia na droga também. Como nós sabemos, né, que o pessoal que vai
para o presídio, que são presos, a nossa clientela, são os negros, né? Basicamente as pessoas da periferia e os pobres e basicamente os que tiveram pouca instrução. Muitos deles não têm nem formação, nem alfabetizados são. Então esse indivíduo, criança, pré-adolescente, ele vai inserido no mundo das drogas. Aí vai cumprir pena lá quando é pego, né? Após não sei, o doutor Heriberto tem mais propriedade para falar sobre a idade, que torna-se um criminoso. Ele é pego, vai lá para o CEIP Norte. Aí cumpre lá apenas no CEIP Norte. Depois, quando atinge 18 anos, ele volta para a sociedade. Como não aprendeu outra coisa na vida, ele vai fazer o quê? Cometer crimes novamente. Ele vai para onde? Volta lá para o Barra da Grota. Essa pessoa fica lá, pega uma pena de 15, 20 anos, sei lá, aí frequenta a escola, sabe mal ler, cumpre a pena dele, naturalmente, a privação de liberdade foi tirada dele, mas os direitos não. Ele cumpriu a sua pena lá, ele vai voltar para a sociedade. Fala-se em reinserção. Vai reinserir quem? Se ele não for inserido na sociedade. A sociedade não deu oportunidade de estudo para ele, não deu educação, não deu saúde, não deu moradia. Como fala-se em reinserção se não deu o que é básico para o cidadão? E a sociedade não vê, a sociedade vira as costas para as pessoas, principalmente para os presidiários. E depois que ele sai lá de dentro, é mais complicado ainda. Como arrumar um emprego? Nós temos uma reincidência enorme de pessoas que são presos, que cometem o crime, cumpre a sua pena, sua privação de liberdade, depois de que cumpriu a pena, ele retorna para a sociedade. Quando ele chega aqui, quem vai dar emprego para ele? Nós temos alunos nossos lá, no relato de vida deles, eles contam: professor, saí de lá, professor, com 3 dias voltou para cá. Por que você voltou? Qual foi o motivo? Ele diz que não tem oportunidade. As pessoas não querem um preso para trabalhar no comércio, não querem um preso para trabalhar em casa, não querem um preso, um ex-presidiário, perdão, que vai trabalhar na empresa dele. Ninguém confia, ninguém dá crédito. Como essa pessoa vai arrumar emprego? Ele vai viver de quê se ele não consegue um emprego? Então, a minha intenção é trazer esse questionamento para vocês, para que a sociedade entenda que não que eu quero justificar que o preso é um coitadinho, não é isso. É de buscar soluções, e as soluções existem. Mas enquanto nós nos isolarmos e pensarmos que só o governo tem a obrigação de cuidar da segurança, de cuidar dos presidiários, eu creio que vai ser um fracasso e vai ser cada vez mais, nós vamos ter esse hiperencarceramento que nós não temos hoje. Mas voltando ao colégio, o Colégio Sonho de Liberdade, atualmente, nós contamos com 16 profissionais, entre professores, né, o pessoal administrativo, e ao todo são 16. Nós temos, dentro do presídio, nós temos 6 salas de aulas. São 3 pavilhões, cada pavilhão tem 2 salas de aula. Nós temos também uma biblioteca em cada pavilhão. Na verdade, nossa biblioteca está desativada, porque são livros velhos, houveram muita chuva em tempos anteriores e houveram inundações. E esses livros ficaram no chão por falta de prateleiras e estragaram praticamente todos. Então, estão sendo retirados os livros, estamos conseguindo, né, organizar o espaço físico da biblioteca e vamos precisar da doutora Valéria, né, para nos ajudar na montagem dessa biblioteca também. A educação no Brasil hoje, de um modo geral, é um fracasso, né? Nós sabemos que a escola pública no brasileiro é um fracasso. Por quê? Por que eu falo isso? Pelo seguinte: a nossa clientela da escola, do Colégio Sonho de Liberdade, passaram por essas escolas públicas todas daqui de Araguaína, os que são daqui, naturalmente. Eles vieram das escolas de periferia, basicamente. Frequentaram um ano, reprovaram. O segundo ano, frequentaram também, foram transferidos. No outro ano, frequentaram novamente a escola, se matricularam, abandonaram novamente. No outro ano, também reprovado, aí não foram para a escola. Muitas vezes vão para o crime.
aí comete o crime, é pego, vai para o Barra da Grota. Então, nossa clientela são basicamente esses ex-alunos da escola pública aqui da cidade. Então, são pessoas da sociedade que vão para lá. Não é, quando você fala em bandido, são pessoas como a gente. Você chega lá, são as caras que eu estou vendo aqui, não estou dizendo que vocês são iguais a eles, é a cara de vocês. Não é diferente, não é um monstro que a gente imagina que seja. Pode ser um monstro na alma, muitos deles são. Não estou dizendo que não seja, mas são pessoas como nós, são pessoas como a gente. E na maioria das vezes, nós pensamos que quando a pessoa é presa, que ele tem que ser morto, que bandido bom é bandido morto, que não quer encarar o problema. As pessoas não querem ver esse problema, não querem resolver esse problema. Pensa que jogar ele amontoado lá como um animal, que ele vai, quando sair de lá daqui a 10 anos, 15 anos ou 20 anos, que ele vai se tornar bonzinho. Não é bem assim. É um ser humano qualquer, tem os mesmos sentimentos que nós, e se fizer isso conosco, com certeza não nos der a oportunidade de estudar, de trabalhar, uma maneira de redimir o crime ou o ato que cometemos, também vamos ser igual a eles. Então, são pessoas como nós, não são diferentes. Eu queria que a sociedade pensasse um pouco nisso, estou levantando esse questionamento para que vocês tenham noção da população que nós temos lá no Barra da Grota. Minha fala é essa. Se quiser alguma pergunta, se tiver alguma coisa a perguntar, estou à disposição. Eu gostaria só de complementar o que o professor Walter fala com números, mais números. O número de presos no Brasil cresceu ano passado 8,1% ao ano, na contramão da taxa de natalidade no Brasil, 1,2%. Tá? Então, não adianta investir só em infraestrutura, que é o problema, ele não falou. Mas agora vocês devem ter acompanhado com a saída da Humanizare do presídio, são menos agentes penitenciários. Então, a aula se torna um problema para o cotidiano do presídio, porque não há agentes penitenciários suficientes para conduzir, são 2 salas por pavilhão. Então, vocês vejam, o que poderia ser maravilhoso acaba se transformando num transtorno. Então, é mais contratação de serviço de servidores penitenciários, né? É qualificação de professor. E outra coisa, eu acho que o que o professor Walter está querendo dizer é o que eu costumo dizer. Para todas as pessoas que me perguntam, ou que dizem, não é bem assim não, leva para casa, é tão bonzinho, leva para casa. Poderia ser eu, poderia ser alguém da minha família, para começar. E é um direito. Agora, lembrem de uma coisa, o presídio, o Barra da Grota aqui, ele é de competência do Estado do Tocantins, é estadual. Portanto, os nossos impostos são utilizados para manter o presídio. Nós não pedimos melhores condições de atendimento nos hospitais? Não pedimos? Melhores escolas? Porque nós pagamos nossos impostos. Então, em vez de pensar, né? Eu sei que é difícil, né? Também não estou dizendo aqui que todo mundo é bonzinho, não. Mas, no mínimo, já que o dinheiro dos nossos impostos está sendo desviado para os presídios, que ele seja bem utilizado. Não é algo que está fora da nossa realidade. Ele está ali, está bem ali e bem vivo. E aproveitar e dar os parabéns ao Erisberto, se você tem 3 sonhos dos 2, parabéns pelo que você tem conseguido, e com o CASE você já sabe que pode contar comigo. E essa mudança de perspectiva, se não for por outro motivo, pensem que o presídio, ele é mantido com o dinheiro dos impostos que nós pagamos. Tá bem? Professor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? A minha reflexão aqui
ela, bom, primeiro, de alguma forma, complementar, né, as falas que já foram feitas, mas eu proponho tratar com vocês, discutir um pouco com vocês, uma dimensão mais específica relacionada ao encarceramento. E de tal forma que minha fala, ela se intitula Do Hiperencarceramento como Política à Perspectiva Cultural. No sentido de procurar, primeiro, entender, né, um pouquinho desse contexto de como nós chegamos até aqui e talvez divisar algumas coisas que são importantes para a gente ter muito claro para poder sair desse estado de coisas. Então, de tal forma, que é uma reflexão um pouco mais macro, né, sobre o contexto brasileiro, em alguns momentos pautado em alguns processos de longa duração, ou seja, não tem como a gente entender algumas coisas da maneira como nós somos e vivemos hoje sem pensar um pouquinho no antes, e eu vou destacar um pouco alguns aspectos ligados à formação ou, enfim, né, as alterações aí do nosso imaginário e dos nossos discursos, em especial em relação a essa questão aí do encarceramento, do hiperencarceramento. Então, vejam vocês, outros colegas já comentaram aqui sobre a cultura do encarceramento. Vocês também já devem ter ouvido, enfim, ou estudado, que nós vivemos uma era de uma cultura punitivista, especialmente no âmbito criminal, né, no âmbito penal, que nós estamos nessa era do hiperencarceramento. Mas também nós ouvimos a todo momento que nós precisamos mudar a política criminal, nós precisamos mudar a política carcerária, que nós precisamos mudar a política penal, que nós temos que mudar a política em curso. Então, essa dimensão política é algo muito forte, né? Especialmente quando os colegas realçam aqui, né, que nós temos uma dificuldade bastante grande entre separar o que é política de Estado e o que é política de governo, e entender que um determinado governo não pode sequestrar uma política de Estado e que a sociedade também tem que entender que uma determinada política de governo pode se transformar de uma forma muito frutífera em política de Estado. Essas relações ainda são meio caras a gente, né? Então, para ficar um pouquinho mais longe desse campo político, eu vou destacar algumas coisas relacionadas a essa perspectiva mais cultural, né? E essa perspectiva cultural, ela se torna mais inteligível recuperando alguns dados. Então, utilizando, por exemplo, a metáfora do Bauman, né, do Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman diz que, de uma forma bem simples, né, que as sociedades elas vivem uma relação, as sociedades modernas, né, de uma relação pendular entre segurança e liberdade. Então, quanto mais seguras as pessoas se sentem, mais socialmente confortáveis, elas prezam por uma série de mecanismos, incluindo aí o direito, né, em relação à liberdade. Quanto mais problemas, as coisas tendem a pender mais para o campo da segurança, e nós temos estados mais autoritários, leis mais rígidas, leis que restringem a liberdade. Então, dentro desse contexto, né, dessa relação pendular, considerando o estado de coisas do encarceramento no Brasil e no mundo ocidental, nós reduzimos a minoridade penal, alterar a legislação de forma a incluir novos tipos penais, ampliar a tipificação penal. Isso é representativo de uma macropolítica. Mas essa macropolítica, ou seja, essas propostas de alterar essas tipificações, essas propostas de criar novas leis, tanto no campo, né, do processo penal, enfim, né, nesse campo aí da justiça, ele passa pela aceitação da sociedade. Ele passa pela forma como a sociedade se constrói culturalmente e lida com essas questões relacionadas ao encarceramento. Em que sentido? Em que medida isso? Né?
eu comentei que eu falaria um pouquinho dos discursos. Os discursos são algo muito poderoso no nosso cotidiano. Não é? O pessoal que é da área do direito, por exemplo, já deve estar careca de saber, careca de estudar o Foucault, né? Especialmente os alunos aí. Então, o Foucault, especialmente nessa discussão aí do encarceramento, de uma sociedade disciplinadora, ele é muito utilizado para pensar essa relação disciplina-poder. Ele contribuiu um pouquinho mais em algumas coisas que o Foucault não conseguiu, digamos assim, contemplar, e uma dessas coisas são as representações simbólicas. São os discursos e o poder desse simbolismo do discurso na formação da nossa cultura. E eu vou construindo aí essas ideias até chegar nessa questão da cultura do encarceramento e linká-la com a educação. Bom, de que forma que esses discursos são poderosos, eles permeiam o nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe, a gente nem se dá conta, e isso forma a nossa opinião, e a formação da nossa opinião gera encaminhamentos políticos, tanto a nível pessoal quanto a nível macro, né? Por exemplo, na fala do professor sobre, né, o presídio. Então, de vez em quando, a gente, ao falar dos alunos, nós dizemos, olha, a nossa clientela. Clientela é algo que nos remete a uma relação econômica, né? Uma perspectiva de uma relação econômica, de uma relação comercial, né? Que se encaixa, eu não estou dizendo, professor, que é equivocado, eu também faço isso, né? É só para demonstrar que o quanto nós absorvemos, né, isso, que é algo mais macro, e a gente, às vezes, perde, né, essa dimensão de formação das coisas mais simples, mais elementares. E eu somo a esse pequeno detalhe aí um outro dado estatístico para colaborar com os colegas. A UFSCar, ela fez uma pesquisa sobre as audiências de custódia, né? Tem um grupo lá que fez. Eu não sei se é esse mesmo que a Valéria falou da USP. Mas nesse... É da UFSCar, tá? Então, nessa pesquisa que foi demandada pelo Conselho Nacional de Justiça, eu vou destacar um dado que é importante para refletir, né, sobre essa questão da formação de uma perspectiva cultural em relação ao preso, em relação ao encarceramento. Bom, algumas coisas básicas já são consensuais. Então, as principais tipificações criminais que aparecem, né, nas audiências de custódia são os crimes de roubo, drogas, furto. Os crimes, né, contra a pessoa são menos. Eles fizeram uma pesquisa em 6 estados, acho que no último 2016, 2017, algo assim. Bem, um outro dado, e esse sim que eu acho que é extremamente relevante para a gente ponderar, é que, como fruto dessas audiências de custódia, das decisões tomadas nas audiências, cerca de pouco mais de 70% delas retinham as pessoas presas por crimes ligados ao patrimônio. E um pouco menos, 70 e poucos por cento, era o índice de retenção por crimes ligados à pessoa, ou seja, ligados à vida. E isso é muito significativo em termos culturais. Por quê? Significa que nós construímos uma cultura, primeiro uma cultura política, porque construímos projetos políticos que nos levam a isso, depois uma cultura jurídica, onde o bem jurídico, não é, fundamental é patrimonial, não é a vida. Se não é a vida, não é, se é necessário você defender, você prezar, não é, por uma relação econômica, pelo patrimônio,
E isso vai ter reflexo lá no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Nessa coisa da política, o Barra da Grota. Né? Dois elementos que são muito fortes em relação à prisão: a estigmatização, o preconceito. Né? Possivelmente vocês já devem ter ouvido a expressão, né? Não, tomara que o sujeito apodreça na cadeia. Veja, apodrecer na cadeia, dentro, né, dessa lógica do poder dos discursos que geram o nosso imaginário, que está diretamente relacionado ao nosso cotidiano, significa que a sociedade brasileira, né, ela não conseguiu se desvencilhar ainda da cultura punitivista, não só de uma cultura punitivista, mas de uma cultura onde a punição ela deve ser degradante. Ou seja, socialmente, culturalmente, no cotidiano, as pessoas querem que o sujeito apodreça na cadeia, joga a chave fora e ninguém volta mais lá, como se isso por si resolvesse o problema. Não é? Como se isso efetivamente, né, afastasse ou eliminasse os demais problemas do dia a dia. Obviamente que há uma série de outros condicionantes que vão atuar aí nesse processo. Né? Eu estou destacando apenas uma dimensão. Mas essa dimensão ela é muito importante porque, primeiro, culturalmente, não é algo que é relevante nas discussões. A cultura não é algo relevante nas discussões sobre o encarceramento. Segundo, que nós, por meio dessa persistência em uma cultura punitiva, degradante, nós geramos, ao mesmo tempo, uma cultura de desumanização, uma cultura de insignificância do direito à vida, e especialmente à vida digna. Ou seja, uma série de conquistas que nós tivemos em relação aos direitos humanos ainda não são observados. Não são observados porque nós temos uma espécie de ranço cultural muito grande. Nós resistimos a esses direitos à vida. Ninguém quer ver os seus direitos afrontados. Não é? Mas, às vezes, quando é o outro, e a depender, né, da tipificação do sujeito, a punição, o mais degradante, ela é tolerável, socialmente tolerável. Isso gera um processo, né, e por meio de uma série de discursos que se entrelaçam, de aceitação social, de aceitação desse tipo de punição. Quais são os elementos que catalisam esse processo? Eu destacaria aqui um processo, digamos, burocrático, ou seja, todo mundo hoje em dia, isso no Brasil de hoje, já deve ter percebido que as nossas soluções políticas, ou as soluções para os nossos problemas, não devem vir mais dos partidos políticos, ou das lideranças políticas, dos sindicatos. Nós parece que já chegamos a um certo senso comum de que isso não resolve mais os encaminhamentos. Mas então de onde vai vir as soluções, ou onde vão se dar as discussões políticas mais importantes? É nisso que o Bourdieu chama de campo burocrático, que são as instâncias ligadas ao Estado. Ou seja, pensar o Estado é pensar em algo heterogêneo. Pensar o judiciário é pensar em algo heterogêneo. Então, esse campo gera embate. É a direção do presídio querendo mais verba para poder melhorar a escola, é a Secretaria de Educação brigando por mais verba para poder melhorar a educação, é a economia querendo tirar verba porque quer consertar o país por uma ótica economicista, enfim. E aí nós somamos isso às oscilações do clima psicossocial, que o Gilberto Freire, um outro sociólogo, também utiliza, né, para pensar o cotidiano nosso, a depender do que ocorre numa determinada localidade. Então, um exemplo, vocês perceberam que nós aprovamos recentemente o Sistema Único de Segurança Pública. Numa breve olhada na configuração desse Sistema Único de Segurança Pública, é tudo muito bonito, né? Mas vocês
preste atenção no papel do município. Ele é pequeno, uma integração. Onde é que ocorrem os crimes? Os crimes ocorrem alterações, parâmetros éticos e morais. Então, em função desses discursos que nós vamos criando, né, os padrões éticos, ou seja, os padrões de tolerância e de aceitação vão sofrendo alterações. Lembrando, né, pensando nessa coisa da longa duração, vejam, até a década de 80, 90, aí os colegas do direito me corrijam se eu estiver errado, né, era tipificado o crime de sedução, não é? Algo que hoje é impensável. Não é? O de sedução é um crime bacana para se pensar a cultura, né? Porque leva a coisa do casamento, da família, que quer casar, ou da menina que quer casar, quem que é o sedutor, quem que é o seduzido. É interessante para pensar essa dinâmica cultural. Além disso, nós temos, né, um processo muito forte de teatralização, espetacularização e das distorções midiáticas, ou seja, está na moda as fake news, os filmes, séries, reality shows. Então, hoje em dia, todo mundo faz direito pelo Facebook, né? Hoje em dia, todo mundo é meio judiciário pelo Facebook. Todo mundo entende de ciência criminal pelo CSI. Isso gera distorções culturais, porque uma coisa é a obra de ficção, outra coisa é o contexto de um outro país, e coisa bem diferente é o nosso contexto, é a nossa formação histórica, uma formação, reforço, cartorial, burocrática, né? Isso gera discursos de ódio que tendem a se espalhar. Esses discursos de ódio a partir das bolhas aí do Facebook, a partir dos grupos familiares, do WhatsApp, né? Nos quais o sujeito de uma caverna, como diz o Platão, sai para outra caverna, ao invés de sair para fora da caverna, né? Ou seja, os nossos problemas vão se avolumando aí, né? E, só para fazer um fechamento aqui, né? Como é que nós podemos, digamos, tentar sair dessa bolha, dessas incoerências? Bom, primeiro, repensar e prestar atenção mais nesses discursos, os discursos que nós ouvimos em relação ao hiperencarceramento, ao encarceramento, aos direitos humanos. Direitos humanos é algo para todos, não é só para os detentos, da mesma forma como, se você conversar com um policial militar, ele vai dizer que a audiência de custódia é para prejudicar o policial, não é? Então, há que haver uma conversa melhor entre as instâncias do Estado, polícia, tribunais, prisão, não é? Essa conversa, ela tem que ser institucional, ela tem que ser política, ela tem que ser cultural. A gente precisa mudar a nossa cultura, não é? E uma cultura cotidiana. Recuperar alguns elementos que são muito caros da nossa vivência de longa duração, que nós estamos abandonando. Então, vocês já devem ter ouvido falar na máxima da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, né? A fraternidade quase foi para o beleléu na vida contemporânea. O que é essa fraternidade? É esse respeito, o respeito à dignidade humana, à irmandade à dignidade humana. Tá. Então, só para encerrar, né? Repensar isso, reforçar e repensar a questão da afetividade social. A afetividade social não é sair beijando todo mundo na rua, não, é pensar as nossas relações do cotidiano. Recuperar as utopias, que nós precisamos ter sonhos que, obviamente, nem todos serão realizados, mas, como apresentou o colega, né, alguns a gente consegue realizar. É importante partir das utopias e não das distopias, como nós estamos fazendo nos dias de hoje. Não é? Só para deixar bem claro, distopia é a ficção, parte da realidade, de repente você não sabe mais o que é ficção, o que é realidade, grosso modo. Aí a Valéria me corrige se eu estiver errado. De forma que nós consigamos sair dessa cultura da violência, da punição. Ou seja, a punição ela não precisa ser degradante, ela não precisa ser violenta. Mas para que isso efetivamente se torne algo concreto, nós precisamos aceitar isso culturalmente, socialmente. Aí eu encerro por aqui, senão cortam o meu microfone aqui. Obrigado. Já estão me cortando ali de longe também. Tessia, professor Valério, professor Walter, algum comentário?
Bom, eu acho que o Braz conseguiu alinhavar o que todos nós estamos fazendo e que o doutor Elisberto está mais, né, até porque ele é juiz da Vara da Infância e da Juventude, ele consegue efetivamente, deve ser menos frustrado do que nós, né? Porque você tem o poder de fazer, a gente não tem. Então, enfim, eu acho que é muito isso, pensar hiperencarceramento. Quem é que está sendo preso? Quem nós estamos prendendo? Nós estamos prendendo os pobres, é isso. Estamos prendendo a pobreza e garantindo que dentro do presídio a vida desse pobre seja pior do que fora dele. Então, esse imaginário, né, de que o presídio tem que ser dor, sofrimento e humilhação. Então, acho que nós estamos encarcerando a pobreza mesmo e garantindo que a vida dentro do presídio seja muito humilhante, degradante, né, que ele apodreça lá. Felizmente, temos pessoas como o Elisberto para garantir que, né, não seja tão assim. Bom, para encerrar, fui citado, né? Professor, às vezes, por estar mais próximo, a gente fica até mais frustrado, porque nós tomamos certas decisões que sequer são, às vezes, cumpridas, né? E é incrível, né? Aí entra em questão de direito constitucional, e realmente, às vezes, chega a ser frustrante. Eu queria, a senhora, 3 pontos para encerrar, tá? Está doido para encerrar já. Alguém quer fazer algum posicionamento, professor Geraldo, que gosta sempre de pontuar alguma coisa? Quer o microfone, Geraldo? Bem rapidinho. Não, ela estava atrasada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Hoje é singular, né, porque a discussão sobre direito à educação em arte, ela precisa ser uma cultura, né, precisa ser uma prática cotidiana. Eu tenho uma experiência próximo a 30 anos com a educação e sempre é dito isso pelos discursos da maioria das pessoas, do senso comum, que o problema do Brasil vai ser solucionado com a educação. Isso me inquieta muito, porque responsabiliza demais os sujeitos da educação. E isso eu queria propor para a mesa uma reflexão sobre isso, né? E uma outra questão é que nós vivemos uma ética da violência, né? Quer dizer, nós estamos aceitando como certo a marginalização de direitos, né? Nós estamos aceitando como normal, parabenizo a mesa, né? Quando fala que a questão do humano está sendo afastado dos discursos, né? Quer dizer, se fala no patrimônio, isso eu quero parabenizar, mas essa ética da violência, da aceitação que é certo fazer a coisa errada, que o valor é pautado na realização do desejo, sabe? A gente discute nas nossas aulas de filosofia esse grande momento, sabe? Da ausência do eu moral. A pessoa está delegando para outro a solução dos seus problemas e esse outro, né, essa governança é colocada dentro das relações de consumo, dentro dessa sociedade do espetáculo, essa civilização que o entretenimento e a diversão é tudo. Então, você pode tudo desde que pague, né? Então, eu queria propor para a mesa só essa reflexão rápida sobre o que a educação vai resolver, né? Como resolve, e essa situação objetivada dessa ética da violência. Meu muito obrigado. Alô? Bom, iniciando aqui as considerações, aí, professor, eu concordo contigo que, efetivamente, só a educação ela não resolverá, não é?
O nosso grande problema é, bom, duas coisas, né? Como nós estamos fazendo a educação e como a educação se integra aos outros elementos, em especial de composição aí do Estado, e isso funcione de forma efetiva, né, em relação à construção de bem-estar social. De que forma isso tem sido problemático? E aí alguns teóricos pensam, não é, que nós vivemos um momento de disfuncionalidade como um processo, uma técnica neoliberal, ou seja, o neoliberalismo ele gerou tecnicamente uma série de processos, procedimentos que, dentre eles, o encarceramento como mecanismos de controle econômico-social. Não é? E aí a educação ela também está sofrendo, está passando por esse processo. Então, enquanto técnica, como que isso pode ser pensado? Desregulamentação de legislação trabalhista, alterações, que é algo que nós estamos vivendo também, de discussão de estruturas curriculares. Então, o que, por exemplo, nós vamos ensinar aos nossos jovens, né, no ensino fundamental e médio? Como é que se estrutura o currículo de um profissional da área de direito que vai lidar posteriormente, né, no campo da magistratura, ou do Ministério Público, enfim, da advocacia, porque isso vai ter reflexo. Então, isso enquanto técnica. Não é? Outros teóricos vão dizer que nós vivemos um processo de crise. E aí, crise filosófica, crise institucional, crise, enfim, né, cuja culpa é alegada aí à modernidade. Eu penso que tem um pouco das duas coisas. Né? Concordo contigo que não, só a educação não vai resolver. Mas a educação ela está se transformando num campo de batalha. Né? Num campo de batalha, num momento que a gente passa a discutir os currículos, né? E a sociedade não tem muito clara onde quer chegar com esses currículos, que profissionais quer formar, quais são os médicos que nós queremos formar, quais são os advogados, quais são os professores. Né? Isso é problemático. Um outro processo que eu acho que é problemático é certa judicialização, e isso tem relação com a ética, né? Com essas alterações no campo da ética. Judicialização da nossa vida cotidiana. Nós vivemos uma crescente no processo de judicialização. E essa crescente, e aí eu reforço a questão do imaginário dos discursos, ela começa lá na escola. Quando o professor chega para os seus alunos, né, e reforça, lá nas séries iniciais, olha, nós temos direitos e deveres. Pronto, você, de alguma forma, já cristalizou uma boa parte da vida social das pessoas em direitos e deveres. E você desconsidera toda uma outra dimensão que também vai compor a vida do sujeito, né? Emocional, psicossocial, não é? Cultural, que não necessariamente se enquadram nessa lógica dos direitos e deveres. E isso vai se ampliando. Não é? Recentemente, por exemplo, eu discuti com os meus alunos o que alguns teóricos estão chamando aí de geração floco de neve. O que é a geração floco de neve? Essa geração extremamente melindrosa. Não é? Você não pode comentar um A com um acento um pouco mais grave que afloram as suscetibilidades das pessoas. Você ofende a pessoa, as pessoas se magoam. Não é? Então, essa geração, dentro desse processo aí de teatralização, mediatização e coisa e tal, é a geração que vive a sua afetividade pelo Facebook, pelos celulares. Então, uma coisa é você ter um algoritmo pensando as relações, como é que você vai namorar ou conquistar um parceiro. Então, veja, uma fórmula matemática. Outra coisa é você chegar para o outro e receber um não e ter que conviver com isso a vida toda. Não é? Então, é uma geração cujos parâmetros morais, éticos, vão sofrer alguns abalos. Particularmente, eu ainda não dimensiono muito bem. Só para mim não ficar falando sozinho, passo a palavra para os outros colegas aqui. Obrigado. Professor, esse aqui é o seu, tá? Bom, para encerrar, a professora vai passar, você vai ler, né?
Eu vou, só para concluir, sempre quando eu estou dando aula para meus alunos, e às vezes eles não trazem os códigos, os livros, aí eu gosto de recitar uma poesia, que é do Castro Alves, que diz o seguinte: ó bendito que semeias, livros, a mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Obrigado. O professor Erisberto entrega uma lembrança do evento aos componentes desse primeiro debate. Muito obrigado pela presença de todos. Com certeza foi um momento riquíssimo.